Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica que traz o que há de mais importante no mundo dos negócios. E vamos aos destaques da semana. Ajustes no streaming. A Netflix anuncia o fim do plano básico no Brasil e aumenta os preços nos Estados Unidos e na Europa. Baixa no varejo. O Carrefour devolve 16 lojas para a concorrência e comunica a saída das lojas físicas da capital, Belo Horizonte. Salários altos. Estudo da Fundação Getúlio Vargas revela as 18 profissões mais bem pagas do país em 2023. Vaga no LinkedIn. Fabricante de carros elétricos Tesla busca um chefão para comandar a montadora de Elon Musk na América Latina. E você vai saber quem é o brasileiro que vendeu uma mansão para ninguém mais, ninguém menos do que Jeff Bezos, o dono da Amazon. Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Bom, e começamos essa edição falando de Netflix, que anunciou que acabou o pacote básico do streaming no Brasil. É o fim daquele plano mais em conta que custava R$ 25,90. A medida começa a valer a partir da próxima semana. Essa decisão radical tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? É forçar todos os assinantes a adotarem outras opções de assinaturas e valores, como a assinatura padrão ou a premium ou a padrão com anúncios. Vocês lembram das propagandas durante séries, durante os filmes? Né? Você está assistindo uma série e de repente para tudo e vem um comercial aí de um banco, por exemplo. A Netflix tem como objetivo aumentar a base de assinantes, de onde vem o dinheiro dela, sobretudo em países menos desenvolvidos, a partir de assinaturas mais baratas. Mas para baratear, a empresa decidiu incluir publicidade durante as produções. A companhia diz que a medida, já adotada nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Itália e no Canadá, foi bem recebida pelos assinantes, impulsionando a adoção dos outros pacotes. No Brasil, o pacote padrão com anúncios custa R$ 18,90 por mês. Já o padrão sem anúncios tem um custo mensal de R$ 39,90 e o premium tem um valor de R$ 55,90. No balanço, a companhia destaca o sucesso dos seus planos com os anúncios. Agora, falando em balanço, a gente tem aqui no telão do Business o resultado no terceiro trimestre da gigante do streaming, do Netflix. Eu já adianto que foi muito bom. O lucro em apenas 3 meses foi de $1,670 bilhões, uma alta muito relevante, de quase 20%, 19,9%. A base de assinantes, que eu sempre destaco, porque é onde vem o dinheiro da Netflix, aumentou 10,8%, passou de 238 milhões de assinantes do segundo trimestre deste ano e foi para 247 milhões e 100 mil assinantes. Daqui a pouquinho, se a continuar nessa crescida, vai chegar a 250 milhões, é um número muito expressivo. Em 3 meses teve uma adição aí de 8 milhões e 760 mil assinantes. E eu sempre gosto de destacar a região da América Latina, que o Brasil tem a maior representatividade. Hoje tem 43 milhões e 600 mil assinantes na América Latina. Continua a América Latina crescendo para a Netflix 9,3% em apenas 3 meses. E vale destacar uma coisa desse balanço aí que foi divulgado no fim da última semana, que esse resultado positivo da gigante de streaming ocorre mesmo diante da greve aí que aconteceu dos roteiristas, dos atores de Hollywood, que paralisou inúmeras produções. Isso aconteceu, né? A gente acompanhou aqui no Business e mesmo assim não afetou os resultados da Netflix, que assim que ela divulgou, no dia seguinte, as ações da gigante de streaming subiram.
E olha, mudando de assunto, vindo para o Brasil agora, porque a sede da Netflix é nos Estados Unidos, voltamos para o Brasil e mais especificamente para Minas Gerais, porque tiveram várias baixas no varejo mineiro. O Carrefour vai devolver 16 lojas em Belo Horizonte para concorrente. A concorrente é o grupo DMA, que é dono das redes regionais de supermercados EPA, Mineirão e Brasil Atacarejo. Aliás, esse grupo DMA é o 9º maior varejista de alimentação do Brasil. Opera em 7 estados e também possui postos de combustíveis das bandeiras Mais Brasil e também Petrobras BR. Esse negócio de devolução já foi aprovado pelo CAD, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômico. Com a venda, o grupo Carrefour deixa de ter lojas físicas em Belo Horizonte. Como parte do acordo, haverá a venda de ativos das lojas, como estoques, e eles vão vender inclusive balcões dos agora extintos Carrefour. A retomada das 16 unidades fará com que o grupo DMA tenha de 20% a 50% da participação de mercado no estado. Em uma nota enviada ao Business, o Carrefour informa que mantém em Minas Gerais 18 lojas no estado, sendo 7 hipermercados Carrefour, 10 Atacadão e um Sam's Club, além de postos e drogarias que continuarão com funcionamento normal. E falando em varejo ainda, o grupo francês Casino, que é dono da rede brasileira de supermercados Pão de Açúcar, anunciou que vai vender as participações que tem em uma outra rede, que é a rede Êxito da Colômbia. O acordo de venda é com o grupo Calera, uma rede de supermercados de El Salvador. Esse grupo vai desembolsar 1 bilhão e 170 milhões de dólares mediante oferta de aquisição de ações na Colômbia e também nos Estados Unidos. Nesse acordo, o Casino venderá uma participação de 34% do Êxito por 400 milhões de dólares. E o grupo Pão de Açúcar vai vender 13,3% na companhia colombiana pelo valor de 156 milhões de dólares. Essa notícia da venda não causa tanta surpresa. O Casino, ele já havia anunciado que queria vender a participação na rede colombiana, além da rede de supermercados Pão de Açúcar. E por que tudo isso? Por que ele quer vender tanto? Porque ele precisa reduzir a dívida bilionária que esse grupo francês possui. Para se ter ideia, em 2022, a dívida do Casino chegou a 6 bilhões e 400 milhões de euros, o equivalente a mais de 33 bilhões de reais. Nos planos do grupo, a venda de ativos na América Latina pode levantar 200 milhões de euros. E atenção, executivos do Brasil. Essa pode, quem vai se habilitar, hein? A Tesla busca um chefão para comandar a montadora de Elon Musk na América Latina. A fabricante de carros elétricos, inclusive, já divulgou a vaga na rede social LinkedIn. O cargo oficial é Country General, que é uma espécie de gerente geral, que normalmente é o primeiro cargo que uma companhia procura quando quer expandir para um país novo. O escolhido será o embaixador da marca em toda a região da América Latina e vai desempenhar um papel fundamental na formação da imagem corporativa. Eu estou falando que a própria Tesla fala na descrição da vaga. Ela fala ainda que o escolhido vai acelerar aí a transição para energia sustentável. Quando o mercado, quando viu essa notícia, essa vaga, ele viu da seguinte forma essa iniciativa. É uma clara reação da Tesla aos movimentos de uma outra montadora, da montadora chinesa BYD, que chega pesado no Brasil. A Tesla e a BYD lideram com folga aí o mercado de carros elétricos, mas disputam tete a tete, aí, carro a carro, a liderança. Entre os carros elétricos mais vendidos dos Estados Unidos, os 3 primeiros são da Tesla. Na Europa, o Model Y foi o carro mais vendido do continente no primeiro semestre, mas tem sempre o mais, né? Mas na China, o maior mercado de elétricos do mundo, a montadora de Elon Musk enfrenta a liderança da BYD.
A Tesla deve mandar esse primeiro executivo que ela está ofertando aí, que ela está oferecendo para o Chile, mas logo deve chegar no Brasil, afinal, nosso mercado é muitas vezes maior. E agora fica a pergunta para todo mundo, né? Será que esse é o primeiro passo da Tesla no Brasil? Essa é uma bela de uma pergunta, né? Será que ela está vindo para o Brasil, para a América Latina? Mas antes de... a gente vai saber essa resposta, a gente vai continuar acompanhando os próximos passos aí, de onde vem a mina de ouro de Elon Musk. Afinal, é ali onde ele ganha realmente dinheiro. Eu vou falar agora sobre os resultados da Tesla. Eles divulgaram o terceiro trimestre aí da Tesla, né? A Tesla no terceiro trimestre teve um lucro de 1 bilhão e 850 milhões de dólares. Presta atenção aí na queda em um ano, foi muito relevante, né? O lucro em um ano da Tesla caiu 44%. Agora, a receita é todo o dinheiro, né, que entra na empresa com a venda de um produto, de um serviço. Aumentou aí 9%, foi para 23 bilhões e 300 milhões. Deixa eu explicar essa queda acentuada dos 44%. Com essa queda acentuada, dá para ter noção aí do impacto que a empresa teve com aqueles cortes nos preços de toda a linha da empresa. Desde o início deste ano, a empresa fabricante reduziu os valores dos carros em 20% no mundo todo, depois de não cumprir as estimativas de Wall Street no ano passado. Essa foi uma tática de Elon Musk para vender mais carros. Agora, esse crescimento de 9% na receita foi muito influenciado pelo aumento nas entregas de veículos e pelo crescimento em outras partes do negócio. Quem diz isso é a própria Tesla. A montadora assegura que a meta de produzir 1 milhão e 800 mil veículos em 2023 permanece inalterado. Isso significa que, para alcançar esse objetivo, a Tesla vai ter de entregar nos próximos 3 meses, agora no fim do ano, mais de 475 mil carros e SUVs. É realmente muito carro para ela entregar. Ela fala que vai ser inalterado e vamos ver se esse lucro aí da Tesla aumenta, né? Porque foi relevante aí esses 44%. E lembrando sempre que esse sujeito aqui, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, a fortuna dele, 70%, cerca de 70%, vem dessa empresa, vem da Tesla. E falando em setor automotivo, a chinesa GWM pretende trazer 10 modelos de carros elétricos para o Brasil e alcançar a marca de 100 mil unidades vendidas no país em 2026. Com esse objetivo, a empresa firmou uma parceria com o Mercado Livre para vender os veículos pela internet. Olha que ousada a GWM. Além disso, está expandindo a rede de concessionárias e acelerando investimentos na fábrica que comprou da Mercedes-Benz na cidade de Iracemápolis, no interior de São Paulo. O primeiro carro elétrico da marca trazido ao Brasil, o híbrido Aval 6, começou a ser vendido por aqui em abril e já soma mais de 5 mil unidades entregues. Ele custa entre 215 e 315 mil reais. O segundo modelo foi o Hora, que é 100% elétrico e o preço parte dos 150 mil reais. A GWM é a maior empresa do segmento automotivo com capital totalmente privado na China e tem 70 mil funcionários. E a Stellantis anunciou que planeja alocar para o ano que vem parte da sua produção no polo automotivo da cidade de Goiânia, em Pernambuco, para a fabricação de veículos com tecnologia biohíbrida, isto é, híbridos movidos a etanol. A iniciativa, segundo a montadora, faz parte da estratégia que prevê descarbonização total das operações e produtos da empresa até 2038. E uma redução de 50% das emissões de CO2 até 2030. Segundo a empresa, a produção a partir de 2024 também inclui os veículos 100% elétricos à bateria desenvolvidos pela empresa no Brasil. A Stellantis prevê aumentar
para 100 o número de fornecedores de componentes e sistemas em Pernambuco. Outra novidade é o avanço na tecnologia de propulsão híbrida, que combina motores térmicos com eletrificação em outros 2 polos automotivos, em Betim, em Minas Gerais, e outro em Porto Real, no Rio de Janeiro. A montadora está presente em 130 países e reúne um grupo de 14 marcas como Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Jeep, Maserati e a Peugeot. E a Rolls-Royce vai cortar até 2.500 empregos em todo o mundo como parte de uma reestruturação mundial. A empresa tem como principal negócio os mercados de aviação internacional, jatos executivos e helicóptero. As turbinas, por exemplo, equipam tanto aviões quanto submarinos e jatos militares. A empresa conta hoje com 42 mil funcionários no mundo todo. Portanto, os cortes vão reduzir o grupo em quase 6%. Metade dos funcionários da empresa está no Reino Unido. 11 mil trabalham na Alemanha e outros 5.500 estão nos Estados Unidos. O plano com isso é criar uma nova estrutura de compras de fornecedores para tentar reduzir custos, aproveitando a escala da empresa de engenharia. A reestruturação era esperada depois que um novo CEO assumiu a empresa em janeiro. Ele prometeu, naquela ocasião, acabar com os anos de baixo desempenho da empresa, que passou por várias reestruturações nos últimos 10 anos. E o LinkedIn, a rede social LinkedIn, pertencente à Microsoft, comunicou a demissão de 668 funcionários em uma segunda rodada de cortes do ano na empresa. A dispensa vai afetar equipes de engenharia, talentos e finanças e vem em meio à desaceleração do crescimento de receita da companhia. No último ano fiscal, por exemplo, a empresa atingiu a marca histórica de 15 bilhões de dólares. O anúncio não detalha quais países serão mais impactados pela mudança. Dados de 2021 indicam que a rede social tem 33 escritórios pelo mundo, sendo 9 deles nos Estados Unidos. Em uma primeira onda de cortes este ano, realizado em maio, o LinkedIn anunciou a demissão de mais de 700 funcionários, além da saída do mercado da China. Na época, as dispensas afetaram os setores de vendas, operações e suporte. A plataforma explicou que a medida era parte de uma reestruturação para otimizar a empresa. Os funcionários foram avisados via um comunicado. E um brasileiro vendeu uma casa para Jeff Bezos, o dono da Amazon. Deixa eu explicar essa história. O Jeff Bezos comprou há poucos dias uma mansão em Miami, no estado da Flórida, por 79 milhões de dólares. Isso dá basicamente 400 milhões de reais. É muita grana, mais um pouquinho aí, quase R$500 milhão. Acontece que o dono desta casa é um brasileiro. Quem é esse brasileiro? Ele se chama Léo Cris, é sócio de empresas no Brasil e já foi um dos maiores investidores do mercado financeiro brasileiro. O pai dele, o pai do Léo Cris, fundou uma fabricante de eletrônicos chamado Evadim. Essa empresa foi uma das primeiras a se instalar na Zona Franca de Manaus. Lembra que eu falei que ela era um grande investidor da Bolsa Brasileira, né? Segundo o jornal O Globo, no ano de 1989, num exercício ali de opções, o Léo Cris, esse brasileiro, lucrou 10 milhões de dólares com ações da Vale. Agora, acaba de levar aí uma bolada do segundo homem mais rico do mundo, que é Jeff Bezos. Aliás, essa colocação ele atingiu nesses últimos dias, porque ele desbancou o dono da LVMH, dona da Louis Vuitton. Portanto, o Jeff Bezos é o segundo homem mais rico do mundo, atrás apenas de Elon Musk, e o brasileiro faturou 79 milhões de dólares, basicamente 400 milhões de reais, com a venda dessa mansão na Flórida. Léo Cris tem 75 anos e se mudou com a mulher e os quadrigêmeos para Miami em 2013.
E um novo estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas listou as profissões com os melhores salários no segundo trimestre de 2023, isso no Brasil. Vamos ver, a gente tem no telão as profissões mais bem pagas do Brasil este ano. Em primeiro lugar, médicos especialistas, com um salário médio de R$ 18.475. Eles colocam especialistas porque tem várias atividades que cresceram muito, por exemplo, como estética. Muita gente em busca de estética aumentou o salário desses médicos especialistas. Em segundo lugar, uma surpresa nessa pesquisa: matemáticos, atuários e estatísticos, a segunda profissão mais bem paga esse ano, com uma média aí salarial de R$ 16.568. Matemáticos, estatísticos, muito o mercado financeiro busca, né, esse pessoal. Terceiro lugar, médicos gerais, com R$ 11.022. Em quarto lugar, geólogos e geofísicos, com R$ 10.011. Quinto lugar, começam os engenheiros, vão ter outros engenheiros, mas pela lista, em quinto lugar, os engenheiros mecânicos, uma média aí de R$ 9.881. Sexto lugar, novamente, engenheiros não classificados, com R$ 9.451. Sétimo lugar, desenvolvedores de programas e aplicativos, para ver como aumentou essa profissão, está entre os 10 mais bem pagos do país. Em oitavo lugar, engenheiros industriais e de produção. Em nono lugar, os economistas, com R$ 8.645. Vamos para a próxima. Décimo lugar, engenheiros eletricistas. Aí tem engenheiros de minas e metalúrgicos, engenheiros civis. Você vê que tem uma sucessão de engenheiros, né? Com um salário aí que vai de 8.433 até 7.538. Claro que eles estão fazendo uma média, né? A FGV está fazendo uma média disso e está fazendo uma listagem das 18 profissões mais bem pagas esse ano no Brasil. 13º lugar, olha os designers e também administradores de bases de dados. Interessante essa profissão, que a gente está falando de base de dados, né? Cada vez mais crescendo essa área no mundo todo, não só no Brasil. Olha os advogados aparecendo aí, advogados e juristas em 14º lugar. 15º, novamente engenheiros, dessa vez engenheiros químicos. Em 16º, analistas de sistemas. 17º, desenvolvedores de páginas de internet e multimídia. E em 18º lugar, desenvolvedores e analistas de programas e aplicativos e multimídia, ganhando aí uma média de R$ 5.980. A pesquisa destaca que a procura pelos profissionais de ciências, tecnologia, engenharia e matemática aumentaram com a pandemia da Covid-19, que acelerou as transformações tecnológicas. E falando das profissões mais bem pagas do Brasil, agora vamos falar de uma outra pesquisa que revela os salários dos profissionais do mercado financeiro brasileiro, especialmente os ligados a private equity. Os dados feitos pela consultoria Fox Human Capital servem de base para os salários praticados no setor específico. Foram entrevistados mais de 300 profissionais nos primeiros meses de 2023 para levantar esse guia. E para saber quanto ganham esses profissionais, hoje a gente está querendo saber o salário de todo mundo, né? Nós vamos falar com a Ana Beatriz do Vivier, que é sócia e head da divisão de Private Equity e Venture Capital da Fox. Obrigado pela presença, Ana, aqui no programa, aqui no Business. Em primeiro lugar, qual que é a faixa salarial dessa turma toda? Mais ou menos um profissional iniciante, e eu soube que tem muita gente ganhando aí mais de R$1 milhão no Brasil por ano. É isso mesmo, Ana? Seja bem-vinda. Isso mesmo, Bruno. Obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade de a gente estar aqui falando um pouquinho. E sim, é verdade, a gente, enfim, nesse mercado de private equity, os salários realmente são bem mais altos, até mais altos aí do que tem na pesquisa que você mostrou um pouquinho antes. A gente encontra profissionais que estão entrando no mercado agora, recebendo ali em torno de quase 500 mil por ano, e até mesmo passando aí depois, mais longo da carreira, aí, passando de 3 milhões ou até mais
quando a gente pensa nos incentivos de longo prazo que esse mercado também tem. Então, realmente é um mercado que tem salários bem altos. Então, o profissional ele pode chegar a ganhar mais de 3 milhões de reais por ano, é isso? Isso. E um profissional iniciante é mais ou menos quanto? A gente encontra ali, quando a gente vê muitas gestoras nacionais de private equity, as remunerações elas são um pouco mais baixas, então a pessoa que está iniciando ali pode receber em torno de 250, algo nessa linha, e então, uma 250, pessoa numa gestora... 250 mil... Um primeiro cargo, por exemplo, um analista recém-formado, uma média salarial... 250 mil ano? Ano, exato. Mas é um belíssimo salário, né, Ana? Para um recém-formado. Para um recém-formado, e depois dessa lista que a gente acabou de ver aqui no programa, eu queria que você explicasse para o nosso público que nos assiste semanalmente o que é o private equity, porque tem uma crescente no mundo, mas sobretudo no Brasil, essa área, né? O que é o private equity? É uma forma de investimento. Então, a gente tem gestoras de private equity, de venture capital, elas têm suas particularidades, suas diferenças, que é muito na forma de tipos de empresa que elas investem, mas há linhas bem gerais, né? São gestoras que têm um montante X ali que captaram através de investimentos, de investidores, e que utilizam esses valores para comprar empresas e, em muitos casos, é para alavancar o crescimento dessa companhia. Então, para ajudar a companhia a crescer, compra uma empresa familiar, por exemplo, que está faturando ali entre 100 milhões, 200 milhões de faturamento por ano, e a ideia é sempre crescer essa companhia para gerar, obviamente, retorno para esses investidores com quem eles captaram o dinheiro. Então, em linhas bem gerais, bem amplas, seria mais ou menos isso, um private equity e o venture capital. O venture capital acaba pegando empresas ali num estágio um pouco anterior, né? Quando a empresa ainda muitas vezes nem tem o lucro, ainda não está gerando essa rentabilidade, enfim, então está bem no comecinho ainda. Agora, Ana, esses dados que aparecem na pesquisa de vocês, né, revelando aí os salários brasileiros, de profissionais brasileiros no setor de private equity, que, repetindo, começa com 250 mais ou menos mil reais por ano de um iniciante recém-formado, até ultrapassando os 3 milhões de reais ano. O que explica esses salários tão altos, comparado, evidentemente, a outras profissões? É claro que o mercado financeiro, em geral, paga salários maiores, mas isso mostra que esse setor do private equity, ele está mais aquecido, é isso? É um setor que, como todo mundo sabe, eles pagam muito mais mesmo. E eu acho que também muito levando em consideração salários que a gente vê no exterior. Uma coisa que a gente percebeu, comparando a pesquisa em 2022, que a gente lança anualmente isso, foi que justamente as remunerações em 2022 tiveram uma subida muito grande, pensando no momento de mercado, muitas aquisições acontecendo, nos Estados Unidos também os salários aumentando e, consequentemente, por termos gestoras internacionais aqui, os salários tendo que ficar um pouco mais equiparados. Então, é uma bola de neve, né? Um vai levantando o outro. Onde eles buscam muitos profissionais é dentro do investment banking, que é uma área de banco de investimentos, que obviamente também tem salários até maiores do que esse, e também pelo aumento de mercado que a gente viu ali em 2021, com um boom de IPOs e M&As acontecendo, os bônus ficaram muito altos e os private equities, para conseguir atrair esse pessoal, acabou também subindo muito essa remuneração. Tinha que pagar salários maiores, né? Em geral, esses profissionais, qual é a formação deles? Muito analítico, então, geralmente em uma engenharia, e eles buscam profissionais sempre com uma formação muito de primeira linha. Então, com boas universidades, claro que não é excludente, mas geralmente eles buscam profissionais que têm uma excelente formação. A maioria, quando chega ali num estágio de carreira que eles costumam chamar de associate, eles vão muitas vezes fazer um MBA fora, então nessas faculdades ranqueadas, uma Harvard, uma Wharton, e isso também traz mais bagagem para o currículo. Então são profissionais muito, muito capacitados na forma, né, na educação deles,
e também profissionais extremamente analíticos, prezam muito também por profissionais que tenham um bom relacionamento interpessoal, que demonstrem capacidade de negociação, organização, detalhista. Então, acho que também são profissionais que estão ali realmente na ponta ali, realmente, de profissionais, né, de qualidade de profissionais também. Obviamente, os salários acabam puxando, né, o nível. Ana Beatriz, da Fox, muito obrigado pela presença aqui no Business, explicando a esses altíssimos salários do mercado financeiro, especialmente do Private Equity no Brasil. Obrigadíssimo. Agora imagina se essa moda pega por aqui. O HSBC proibiu os funcionários de enviarem mensagens de texto nos telefones corporativos nos Estados Unidos. A medida é um tanto quanto polêmica e é uma consequência das investigações regulatórias sobre o uso de métodos de comunicação não autorizados para negócios no setor financeiro. De acordo com funcionários que preferiram não ser identificados, a proibição se aplica para todo o banco. Reguladores do setor financeiro norte-americano investigam os dispositivos e sistemas utilizados por operadores e executivos de bancos de investimento para partilhar informações e a forma como as instituições controlam essa comunicação. O objetivo é prevenir a má conduta financeira após casos de manipulação de mercado. No início do ano, o próprio HSBC pagou milhões de dólares em acordo para que os funcionários não fossem monitorados em plataformas como o WhatsApp. Mas dessa vez, a rigidez bateu a porta do HSBC. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre agradeço a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde, tem uma reprise às 10h30 da noite. Tenha um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Realização Jovem Pan News.